Na verdade, acho que estava todo mundo meio ansioso para voltar à aula presencial, né? Porque o ano passado foi um ano perdido e esse ano estava sendo igual, né? Igual ao ano passado. Então, que bom que está voltando. Ai, ai, muito pouca gente. Acho que o pessoal tá com frio hoje e acabou não aparecendo para aula e tal. Mas não foi por falta de aviso, né? É, né? Não foi por falta de aviso, eu avisei. Ah, Eduarda, tudo bem? Tudo, tudo certo, dona Eduarda. Eu disse, vamos esperar mais um pouquinho, que eu acho que o pessoal tá com frio aí, né? O pessoal tá ficando com. O pessoal tá com. Hum, ai, olha que legal. Ah, mas é por uma boa causa, então. Ah, as minhas filhas vieram semana passada, então porque essa semana uma delas está trabalhando no fim de semana, então elas vieram fim de semana passado para comemorar o Dia das. Hã? Como? Ah, ela trabalha numa farmácia. E aí trabalha de domingo, né? E aí, como é Dia das Mães, eles dão preferência de folga no Dia das Mães para quem é mãe, né? Para quem tem filhos. Então, ela vai trabalhar. Aí elas vieram semana passada. Então eu já ganhei meu presente de Dia das Mães. E todo mundo aí já comprou o presente para mãe? Você não comprou, tem amanhã ainda para comprar. Ah, tá sem emprego. Então, a mãe vai entender. Pede dinheiro pro pai, diz, ó pai, tem que comprar presente pra mãe aí, né? É, mas é isso mesmo. Nem sempre a gente consegue. Ah, mas mãe, né? Entende qualquer coisa. Entende qualquer coisa. Então, né? Vamos lá. Dia das Mães. Dia das Mães é um dos dias, né? Uma dessas comemorações, né, que mais dá dinheiro pro comércio, sabe? Em termos assim de vendas, né, o comércio fatura muito em Dia das Mães. É uma das datas mais. Depois do Natal, é a principal data, Dia das Mães. Porque, enfim, né? Mãe é uma coisa que todo mundo preza, e aí todo mundo dá um presentinho, alguma coisa e tal. Então, é uma das datas que mais importantes, assim, para o comércio, para vender, né? Todo mundo sempre compra um presentinho aí para mames, né? Diz que mãe todo mundo tem, né? Tem dia dos namorados logo em seguida, né? Mas namorado nem todo mundo tem. Agora, mãe sim, né? Mãe é uma coisa que, quer dizer, a maioria, eu não tenho mais, por exemplo. Então, né? Mas vamos lá, né, meninada? Então, mais uma semana, né? Vamos trabalhar um pouquinho para gente ir evoluindo um pouco, né, no nosso
aprendizado aí no mundo do empreendedorismo, naquelas coisas que são importantes para a gente aprender, né? Na última aula, a gente falou sobre as tendências, né? As tendências de comportamento dos consumidores, né? No mundo pós-pandemia, né? Que é importante da forma, né? Como o consumidor tende a se comportar, né? No mundo pós-pandemia, né? E é bem importante que a gente consiga compreender isso para saber quais são os negócios, né, que vão permanecer e que negócios que têm que se adaptar, né? Que se adaptar. Muitos negócios, muitas empresas nesse último ano aí tiveram que se reinventar, inclusive, né? Então, é importante que a gente reavalie, às vezes, os nossos projetos, os nossos negócios, para ver se eles têm a ver ou não têm a ver com as tendências, né, do comportamento do consumidor. Então, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a negociação e como que a negociação se aplica aí ao nosso dia a dia, né? E como que a gente como que a negociação tem influência, né? A negociação é uma coisa que tem influência não só no mundo dos negócios, e sim na nossa vida, né? É o quanto que a gente consegue negociar, o quanto que a gente consegue se relacionar, né? E negociar coisas. A gente negocia, sei lá, com o pai, com a mãe, com os colegas, com a professora, nos negócios, né, com clientes, a gente negocia, certo? E com os irmãos, né, com o namorado, com a namorada também se negocia, certo? Então, a gente compreender, né, o que é uma negociação e como que ela acontece é importante para os negócios e também para a nossa vida, né? Porque a gente não negocia só no mundo corporativo, né? Não só com o cliente, a gente negocia com muitas outras pessoas, né? Você vai negociar, sei lá, se você for trabalhar numa empresa, você vai negociar com o seu chefe, com seus colegas, com uma porção de gente ali no ambiente de trabalho. Beleza? Vamos lá, então. Vamos começar. Mais uma sexta-feira. Pouca gente aqui, mas deixa eu tirar uma fotinho aqui. Só para eu saber quem estava. Ok. Vamos lá, então. Só vou tirar isso aqui daqui para não me atrapalhar. Bom, a posição, então, da entrega de tarefas, né, da última aula. Olha só, gente, é sempre os mesmos, né, que entregam aqui as atividades. Então, assim, ó, por favor, né, não é tão difícil assim as tarefas. Elas são simples, são fáceis, dá para a gente fazer no tempinho que sobra ali no final da aula, né? Então, vamos colocar em dia. Se alguém entregou depois de hoje de manhã, eu não olhei, tá? Só olhei até hoje de manhã, foi o último momento em que eu olhei para isso. Beleza?
Vamos lá, então. Nosso último assunto, como a gente viu, né, foi as tendências de consumo para o mundo pós-pandemia. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre negociação, certo? Então, o que é mesmo negociação, né? É aquele processo, né, no qual as pessoas, né, ou os grupos, né, porque a negociação pode não ser feita individualmente, sim em grupo, né, é onde se resolvem, né, os impasses e se chega a um consenso. Então, a grande saída, o grande objetivo, o objetivo final de uma negociação é se atingir o consenso, né? E o que é o consenso? O que é o consenso? O consenso é aquela é aquela parte onde ambas as partes, né, ambos os lados de uma negociação chega a um acordo, certo? Então, em que situações que a gente tem que negociar? Quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai vender, né, comprar ou vender, quando a gente vai fazer parcerias e qualquer discussão cotidiana, aquelas da família, né, em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, né, na escola, tem negociação no trabalho, né? Mas o mais importante é que numa negociação a gente gere ganhos para ambas as partes, né? A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem assim, mas este é o mundo ideal, né? No mundo ideal, como resultado de uma negociação, as duas partes saem ganhando, certo? E no mundo dos negócios, né, quando a gente tem concorrentes, e concorrentes às vezes não diretos, mas indiretos, eu digo não diretos porque, por exemplo, assim, não, eu tenho o meu produto é uma ideia inovadora e eu não tenho um concorrente direto. Mas você com certeza tem algum concorrente que faça algum produto semelhante ou que tenha produtos na mesma linha. Então, a forma como você se posiciona ou negocia, a forma como você negocia com o mercado e com os clientes, né, vai definir se você vai ter sucesso ou não aí na sua empresa, né? Então, para chegar nesse objetivo, a gente pode definir algumas estratégias, né? Que fazem esse conjunto de estratégias faz com que a negociação seja, na verdade, uma ciência, né? Que é o que uma negociação é, né? Porque é um conjunto de estratégias, certo? Então, o mais importante quando a gente vai negociar é ter um planejamento, certo? É a gente se preparar para uma negociação. A gente não vai numa negociação só com a cara e a coragem, né? Por quê? Porque a chance de dar errado é grande. Diz, mas não necessariamente vai dar errado, verdade, né? Pode dar certo, mas a chance de dar errado é grande também. Então é melhor a gente se preparar. E por que é importante ser um bom negociador, né? Isso independe de você ser ou não um empreendedor. Mas se você for um empreendedor, mais ainda você vai precisar da habilidade de negociação, certo? Você vai precisar dominar um pouco essa ciência, né, da negociação. Então,
tendo o conhecimento e o desenvolvimento dessa habilidade, né, da negociação, é possível que você tenha mais sucesso aí nas suas vendas, né? E sempre pensar que numa negociação não há assim um lado que ganha e o outro que perde. Porque se a gente pensar assim, a gente pode até pensar assim quando a gente está pensando em uma negociação de uma vez só, né? Porque quando a gente tem esse tipo de negociação, dificilmente você repete um negócio, né? Onde alguém saiu ganhando e alguém saiu perdendo. Por quê? Porque não é esse o objetivo da negociação. O objetivo é o consenso, quer dizer, é o acordo, né? No final sempre tem um acordo, certo? Pois muito que bem, né? Que tipos de negociação que existem? Isso pode não ter, sei lá, conta muito eu saber que tipo de negociação existe, o nome que ela tem. Não, o nome que ela tem não, mas entender as várias formas que existem da gente negociar é importante. Não importa se eu sei o nome ou não sei o nome, mas eu entender que existem vários tipos de negociações é importante, sim, certo? Então, na negociação distributiva, né, é aquela que distribui, né, os valores daquilo que está sendo negociado entre as partes que estão negociando. Pode ser, né, que tenha um lado que ganhe um pouco mais, outro que ganhe um pouco menos, né? Mas, em geral, é por se tratar de negociações que envolvem grandes somas, né? Somas bem mais vultosas, né? Ou coisa assim, sei lá, vou vender uma empresa inteira, certo? Então, é uma negociação maior, né? A negociação integrativa é aquela que permite você melhorar, né, o final os resultados de ambas as partes. É o famoso ganha-ganha, onde as duas partes saem ganhando. Então, que é possível gerar lucros para as duas partes, né? Sem a necessidade de competir do negociador com a pessoa com quem está negociando. Isso, gente, é bem importante quando a gente faz uma negociação, né? Imagina que você é um empresário, né? Você tem que fazer negociação nos dois lados da tua empresa, né? Então, você negocia com clientes e você negocia com fornecedores também, certo? Então, é importante fazer uma negociação justa, onde ambas as partes saem ganhando, tanto com o seu fornecedor quanto com o seu cliente. Porque imagina assim, ó, se eu quero ganhar, só a minha empresa ganhar, e eu espremo demais o meu fornecedor, eu posso estar matando ele. Certo? Então, é importante que eu entenda que o fornecedor, né, ele está vendendo para mim e que ele também tem que ganhar. Né, que ele tem que ter o lucro dele. Assim como o meu cliente tem que entender que eu também tenho o meu lucro. Eu tenho que ter um pouco de lucro. E o meu fornecedor também. Assim como eu quero ter, eu tenho que entender que o meu fornecedor também tem que ter. Então, é uma negociação.
quando a gente está comprando, né? É justo pechinchar? É justo, né? A gente tem até uma das tendências que a gente viu na aula passada, né? Uma das tendências de comportamento do consumidor é pechinchar, né? Pechinchar, pechinchar, pechinchar. Mas pechinchar não significa espremer, né? É aquela pechincha que é absurda, né? Na verdade, a gente tem que ser justo, né? Sair ganhando, sim, quando eu compro e quando eu vendo também. É dos dois lados, certo? Então, uma famosa negociação ganha-ganha, onde ambas as partes saem ganhando no final. E a negociação criativa é aquela que vai além da cooperação e que busca, né, encontrar soluções inovadoras para as partes, né, para as partes que estão negociando, né? Isso costuma, né, funcionar muito bem em, sei lá, naqueles ai, meu Deus, como é que chama aquilo? Aquelas rodadas, né, que se fazem de negociação, em que você escuta os interesses. Quando você vai negociar com um cliente, por exemplo, buscar ouvir e entender os interesses dele, assim como buscar entender os interesses do seu consumidor e expor também os seus e buscar uma solução que atenda a ambos, né? Que você consiga chegar numa ideia ou num, numa solução que seja interessante para as duas partes, né? Uma ideia mais criativa. É aquela aonde você vai para a negociação para encontrar uma solução, certo? Que você não vai com um produto pronto, e sim para encontrar uma solução, certo? Onde você coloca as ideias na mesa e tenta encontrar uma solução para aquelas ideias. Entender as necessidades. Então, você não vai para a negociação já com um produto pronto, e sim vai com ideias, né? E que essas ideias vão sendo negociadas, né? Ou vão sendo entendidas pelas equipes ou pelos interessados aqui na negociação, certo? Pois muito que bem, né? Ah, e para ser um bom negociador, o que precisa, né? Quais são as qualidades, né, de um bom negociador? Primeira delas é uma boa capacidade de comunicação, certo? Quem de vocês acha que tem habilidade de comunicação? Quem acha? Não? Não tem habilidade de comunicação? Quem acha que sim, eu sou ok em comunicação, me comunico bem? Quem de vocês acha que se comunica bem? Ninguém? Se comunica bem, muito que bem, muito que bem. Bom, uma boa. Outra coisa, deixa eu perguntar. E vocês acham, por exemplo, que você conseguiria. Deixa eu permitir a Júlia entrar, né? Vocês acham que vocês conseguiriam
desenvolver a habilidade de comunicação? Conseguiria? É totalmente treinável, gente. Então, quem não, por exemplo, porque às vezes é bem difícil, né? Alguém já assistiu o filme O Discurso do Rei? Ou ouviu falar desse filme? Então, esse filme é bem legal, bem interessante. Nesse filme, né, ele conta a história do rei George da Itália, da Inglaterra. Na verdade, o George era o pai da rainha Elizabeth, né? O pai dela. É, e conta a história de como que ele virou rei, né? E na verdade, o George ele virou rei porque o irmão dele abdicou, porque ele não era o primeiro na linha de sucessão. Então, ele não era para ele ser rei. Quem era para ser rei era o irmão dele. O irmão abdicou e ele teve que assumir. Só que o George era gago, certo? Então, a história do filme é que ele tem que fazer um discurso, né, para as tropas inglesas, para o exército, para a marinha, para a aeronáutica, em função da Inglaterra ter entrado na guerra, né? E ele tem que fazer um discurso pelo rádio. E ele é totalmente gago. Então, todo o filme é a base dele aprender, né? Dele aprender a se comunicar, a fazer um discurso, né? É muito legal o filme. Se tiverem oportunidade, assistam, que é bem legal, bem interessante, né? Então, a boa capacidade de comunicação é fundamental para a gente fazer qualquer tipo de negociação, certo? E se a gente não é um bom comunicador, não tem problema, a gente pode treinar isso, tem cursos, né? Técnicas que você pode usar, isso não é um problema, né? A gente não nasce sendo comunicativo. Tem gente que tem o talento, né? Mas só o talento também não resolve, né? A gente precisa treinar, né? Porque mesmo os melhores talentos, e para qualquer coisa na vida é assim, né? Mesmo que a gente tenha talento, o sucesso ele não vem só de um talento inato, né? O mesmo que assim, ó, você dizer assim, ó, eu sou um excelente jogador de futebol, certo? Mas mesmo você tendo talento, se não treinar, né? Consegue ser um jogador top, um profissional, um atleta, um super atleta, se não treinar, mesmo tendo talento, consegue? Vocês acham que consegue? Não, né? E assim é nas artes também, né? Você tem talento para a música, mas não estuda, não treina, não adianta. Só o talento não resolve, certo? Teve até um. Ai, agora eu não lembro se era vestibular ou Enem, há um tempo atrás, bastante tempo talvez, em que o tema era esse: talento ou treino, ou desenvolvimento, né? Na verdade, o melhor é a junção das duas coisas. Então, isso em qualquer. A gente consegue treinar a maioria das habilidades, né? A gente consegue aprender com dedicação, com esforço, né? A gente consegue aprender. Outra boa qualidade para um negociador é a proatividade. O que é ser proativo, né? É saber se posicionar, defender as opiniões e propor soluções para os problemas, né? Você não pode ficar na defensiva.
Você tem que, quando você parte para uma negociação, busca sugerir a primeira proposta, a fazer a primeira proposta e não esperar que o outro faça, certo? Porque quem faz a primeira proposta é o proativo, e se o outro faz a primeira proposta, você vai ter sempre que estar na reação, você vai ter que reagir à proposta, né? Então, a proatividade, né, é você se posicionar, defender, né, aquilo que você está negociando, saber se posicionar e se posicionar corretamente é uma grande qualidade para um negociador. Boa notícia também dá para treinar isso, né? Dá para a gente treinar. E principalmente, né, essa proatividade a gente adquire, né, quando a gente se prepara para uma negociação, certo? Quando a gente sabe se preparar. A criatividade, né? A criatividade é necessária em muitos aspectos da vida da gente, não só profissional, na vida pessoal também, né? A criatividade é uma característica importante para várias coisas na vida, né? Na verdade, faz muita diferença, né? A gente apresentar soluções criativas numa negociação, mais importante ainda, né? Se você as pessoas mais criativas são aquelas que conseguem transformar, né, um problema inicial, que se chama assim, ó, que toda negociação tem um problema ou um conflito, né? E em um acordo que seja satisfatório para ambos, né? Alguém já se viu negociando aí com a mãe, com o pai, sei lá, negociando o valor da mesada, ou negociando se pode ir para a balada ou não, certo? Negociando aquela saída, aquela festa, né? Se eu posso ir, se não posso ir, né? A negociação faz parte, né? Então, você tem que estar disposto a apresentar uma solução criativa. E se você for bom de negociação, dificilmente você não consegue aquilo que você queria inicialmente. Até mesmo com o pai e com a mãe, né? Até mesmo com o pai e com a mãe. Mas tem que ser uma coisa real, né? Também não dá para só querer que eles cedam e você não ceder em nada, né? Não dá. Outra boa qualidade é a resiliência. A gente falou de resiliência na aula passada, né? Falou ou não falou? Não se lembro. Falamos, né? Então, a resiliência é aquela capacidade que a gente tem de se adaptar, né? Então, para um negociador tem que saber ouvir não. Ele tem que saber ouvir não e não ou qualquer outro evento inesperado. Então, é importante que tenha essa capacidade de adaptar e saber o que fazer caso isso não dê certo e caso tenha um evento inesperado, uma resposta inesperada da outra parte, inclusive um não. A gente precisa saber que numa negociação eu posso sim ouvir não e enfrentar coisas que eu não espero, né? E que nem tudo vai ser as mil maravilhas e vai ser positivo. A gente só tem que estar preparado para realmente negociar. E não só, ok, não deu certo, termina por aqui, não negocia. Não, né? Tem que insistir na negociação. Não ser chato, mas insistir.
Outra coisa é ter empatia, né? Empatia também a gente falou um pouco na semana passada, mas a empatia é aquela capacidade da gente se colocar no lugar do outro. E eu acho que essa imagem que está aqui diz já muita coisa, né? Afinal, é um 6 ou um 9. Depende do ponto de vista. É saber se colocar no lugar do outro. Então, quando você está, mesmo quando você está negociando, tenta se colocar no lugar do outro. É muito importante aí para um negociador. Porque assim, você se colocando no lugar do outro, né? Você consegue entender quais são as necessidades, você consegue oferecer, né, para outra parte aí da negociação aquilo que vai agradá-la também, certo? Então, é muito importante que a gente tenha empatia com a outra parte com a qual a gente vai negociar. E também saber se posicionar quando a gente entra numa negociação como a parte que é chamada a uma negociação, né? Não quando você inicia a negociação, e sim quando você é chamado. E a importância de você entrar já, né, com a primeira proposta é interessante, certo? É bom a gente pensar nisso. Bom, opa. Então, as técnicas de negociação. Mas e aí, como é que faz, né? Como que faz para a gente conseguir chegar, né, numa negociação ou chegar em um acordo, né, com as pessoas com as quais eu estou negociando, né? Primeira coisa é dominar os 3 pilares da negociação. Os 3 pilares da negociação são conhecimento, tempo e poder, certo? Conhecimento, tempo e poder. O conhecimento, né, a gente tem que buscar entender o tema sobre o qual está falando, certo? E pesquisar, né, pesquisar antes de você ir para uma negociação é ter informação, ter conhecimento, certo? Para não ser surpreendido, né? Imagina que você vá negociar o seu salário aí com o seu chefe, né? Quem de vocês já trabalha hoje em dia? Eduarda, alguém mais já trabalha? Olha só. Então, quem está trabalhando tem aí, sei lá, um chefe, né? Imaginem vocês indo negociar o salário com o chefe. Ok, negocia o salário aqui com o chefe, né? Vou lá negociar o salário com o chefe. Imagina você vai lá e diz assim, ó, chefe, quero aumento. Ele vai dizer, não, pronto. Chegou, encerrou a negociação. Agora, se você for lá com o conhecimento do assunto, com argumento suficiente para que o teu chefe pelo menos pense, né, na possibilidade de te dar um aumento, já é outra coisa, certo? Então, é aquilo que a gente falava quando a gente estudou data science, né? Informação é tudo. A gente precisa ter informação. Informações precisas para quê? Para que você tenha argumentos para a negociação.
Porque não adianta você vai para uma negociação e você percebe que você está despreparado em termos de dados. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho dados sobre o assunto que vai ser negociado. Isso, gente, é a base para a gente ter uma negociação. Outra é o tempo, né? O tempo, então, é importante você fazer a oferta, né? A oferta na negociação no melhor timing. O que é o melhor timing? É aquele onde a pessoa com quem você está negociando está mais preparada para receber uma oferta, certo? E como que a gente faz isso? Como que a gente sabe isso, né? Você pode observar as reações da pessoa e também o contexto. Sei lá, você pode usar como argumento, sei lá, olha, nós estamos próximos do Dia das Mães, né? Quem sabe esse aqui é uma boa pedida para você comprar, entendeu? Pro Dia das Mães. Outra coisa que a gente tem que pensar, né? Como que está essa situação de oferta e demanda? Né? Qual é a previsão para os próximos meses? Então, você, sei lá, pode usar como argumento, certo? Que, sei lá, que esse produto vai faltar, ou que a previsão é que ele tenha um aumento nos próximos meses, certo? Que não tem muito produto em oferta no mercado, ou que tem produtos aqui, apesar de ter produtos em ofertas, a solução que você apresenta tem valor agregado. Então, é importante você usar o timing certo, certo? Se puder aproveitar uma data específica, tipo Dia das Mães, Black Friday, né? Ou Dia dos Namorados, Natal, sei lá, para você fazer as suas ofertas, fazer promoções, fechar negócio, certo? E aproveitando datas específicas. E podem ser, para alguns negócios, o timing certo, né? Eu imagino esse pessoal que trabalha com jogos, né? Esses jogos que se jogam online, né? Pietro. Esses jogos, eu imagino que agora, durante a pandemia, tinha todas as condições para fazer os melhores negócios, né? Que as pessoas estavam mais em casa, né? Sem poder sair, né? Aqui eu não posso sair. Nossa, era uma excelente pedida você começar a oferecer jogos. Mas adianta você oferecer. Se eu for oferecer um jogo, vai ser horrível. Eu não tenho o menor conhecimento desse assunto. Eu teria que estudar muito antes de fazer uma venda de um jogo. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Então, me falta um dos 3 pilares. O tempo, né? Nossa, usar o período aí da pandemia, período de férias, período de inverno, por exemplo, para quem tem jogos, fica em casa, né? Tá mais frio, aproveita para jogar um pouco, né? Já que sair na rua é frio demais, certo? Então dá para aproveitar o time. Para quem vende produtos de consumo, sei lá, roupa, livro e outras coisas, tem muito essas datas, tipo Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, todas essas datas para aproveitar e fazer negociações, certo? Então, conhecimento, tempo e poder, certo? O poder o poder, na verdade, primeiro ele advém do conhecimento, certo? Se eu tenho conhecimento sobre aquilo que eu estou negociando, eu posso
esse conhecimento pode se transformar em poder, e o poder, né, ele se transforma em influência. É mais simples de você tomar a posição de influenciar o outro nas decisões, em convencer a outra parte numa negociação, se você transformou aquele seu conhecimento e as informações, né, e tem domínio do assunto, é mais fácil você se colocar na posição de proativo na negociação, certo? Então, gente, assim, ó, como regra, quando a gente vai fazer uma negociação, né, prepare-se, busque informação. Então, o que vocês fariam? Vamos lá, vamos pensar assim, ó, vou negociar o salário com o chefe. O que vocês usariam aí de informação, né, para ir lá negociar o salário com o chefe? O que vocês diriam? Uhum. Nossa, muito bom. Quão valioso é? Mas por que que isso, claro, isso é um excelente, é uma das coisas. Ele vai dizer, não, ok, realmente é valioso, mas sei lá, você ganha acima dos, sei lá, você tá numa função aí de vendedor, por exemplo, e você ganha 5.000 reais, mas aqui na região o salário médio dos vendedores é 3.000. Então você já ganha muito acima do mercado. Realmente é valioso o teu trabalho, você já ganha bem. Deu, acabou a negociação, né? Aham, sim, sim. Mas é, é. Mas assim, o que eu digo é que a gente tem que buscar várias informações e procurar se informar muito antes de. Se você for pedir aumento para o seu chefe, né, negociar o seu salário, você vai, primeiro, demonstrar o quão valioso é o seu trabalho, né? Ok. Como que você vai fazer isso? Com dados e fatos. Diz, ó, eu faço isso aqui é importante, ó, isso aqui, por exemplo, assim, ó, é uma informação importante que eu estou colaborando aqui com a empresa. Além do mais, né, dizer assim, ó, outras empresas por aqui, por aí na região, estão pagando mais para uma função semelhante à minha. E, em função do valor e do trabalho que eu estou realizando aqui, eu acho que eu mereço ganhar mais, entendeu? É ter várias informações, mas levar dados e não só dizer assim, olha, eu trabalho bastante, eu eu faço meu trabalho direitinho, então eu mereço aumento. Não, bota dados assim, ó, tá vendo, ó, isso aqui, em geral, ó, você pode dizer assim, ó, por exemplo, assim, ó, esse relatório aqui, chefe, ele era feito em 2 dias. Eu estou entregando em um dia para o senhor, né? Então, estou fazendo isso mais rápido. Beleza. É um dado, um fato, entendeu? O que me diferencia dos outros, entendeu? Quais são quais são as coisas que eu faço e que são melhores do que era feito ou que eu consegui melhorar. É uma forma de você negociar ali, né, com o seu chefe. Mas precisa ter preparação e procurar ter argumentos caso você seja contestado, caso
tenha um não. E daí, se der não, o que que eu vou fazer? Certo? Ter esse tipo de coisa. Então, a preparação, pessoal, é importantíssima na hora da negociação, né? E o conhecimento a respeito do assunto, ele, em geral, ele se transforma em poder. Você fica com mais poder de negociar se você tiver mais conhecimento e mais argumentos a respeito do assunto. Beleza? Segundo, primeiro é dominar os 3 pilares, né? Conhecimento, tempo e poder. Segundo, refletir sobre a postura durante a negociação. É como que a gente age, né, durante o processo aí de negociação, né? Qual que é a nossa postura? O que que a postura provoca no outro? E se isto é relevante, se isto é ao seu favor ou contra você. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Nesse livro, o Corpo Fala, né? Eles colocam eles explicam, né? O que que a tua postura, os teus gestos, a forma como você se movimenta provoca de reação, ou o que que aquilo quer dizer para outra pessoa com a qual você está falando, né? Então, é bem importante que a gente consiga perceber como é que a gente está agindo, né? Se eu cruzo os braços, dizem, né? Eu também não sou psicólogo para isso, né? Dizem que se a gente cruza os braços, significa que você está fechado à negociação. Então, numa negociação, não cruze os braços. Então, é importante a gente saber um pouquinho também sobre isso, sobre como se portar, né? E o quanto isso é relevante, né? Até assim, ó, a maneira como você se movimenta, a maneira como você gesticula, a maneira como você se veste, a maneira como, sei lá, você baixa os ombros assim, parece que você abaixou a guarda, né? Então, a postura que você adota até do seu corpo, né? É importante em uma negociação. Parece bobagem, né? Mas não é, gente. Podem ficar, podem ter certeza que isso, a forma como a gente se movimenta e age faz brotar sentimentos, né, no outro negociador, na outra pessoa com quem a gente está negociando. Então, existem 2 posturas básicas, né, a considerar. Primeira postura, nossa consciência é o limite. Essa, na verdade, é uma postura perigosa, né? Por que é perigosa? Ela é perigosa porque é aquela onde você dá uma forçada de barra mesmo, né? No outro negociação. Por que é perigoso isso, né? Porque se você está buscando negociações de longo prazo, se você quer ter esse cliente por um longo prazo, não é legal você forçar muito a barra, né? Agora, por exemplo, assim, ó, sei lá, eu vou fazer só uma negociação. Sei lá, vou vender uma casa, ou vou vender um apartamento para essa pessoa. É uma negociação, sabe? Sei lá, o cara está comprando um apartamento só. Aí dá para dar uma forçadinha de barra, tá? Então, dependendo do que é, você
pode dar uma forçada de barra ou não. Agora, se eu quero conquistar um cliente para, sei lá, para comprar na minha loja, entendeu? Para que ele volte sempre, aí não é legal. Essa técnica de usar essa forçada de barra, né? É quando tu não te importa com as consequências futuras. Então, se eu quero conquistar um cliente para ele voltar e comprar outras vezes, não é legal usar essa, essa postura de negociação. E outra é quando a gente quer manter relações duradouras, que é o caso quando eu quero que o cliente volte e tal, né? Então, a gente não está preocupado, a gente está realmente preocupado com as consequências futuras. Então, a gente procura fazer uma negociação de uma outra maneira, né? É aquela postura do ganha-ganha, faz com que que você considere quais são as necessidades, né, da outra pessoa, uma comunicação mais assertiva, né? E assertiva não quer dizer certa, assertiva é bem propositiva, né? Aquela questão que você propõe mesmo, né? E aí pode ser que os acordos não beneficiem tanto a empresa quanto poderiam, né? Então, na verdade, assim, ó, é nem tão ao mar, nem tanto à terra. Então, a gente tem que saber dosar, né? Quanto que a gente pode ceder? Ah, mas eu vou ceder porque eu quero que esse cliente volte, certo? Mas você tem que ter um limite de negociação. Você tem que ter um limite, né? Você não pode sair perdendo só porque você quer que o cliente volte, né? Porque senão, se ele aprender isso, tá ferrada a negociação para sempre. Então, é importante que a gente saiba dosar um pouco de cada coisa. Então, pode ser que se eu não, se eu fizer uma negociação muito light ou ceder demais a outra parte, porque eu quero manter um bom relacionamento para o futuro, eu posso não estar, sei lá, não pode comprometer o lucro também da empresa, né? Numa negociação. Não posso fazer isso, senão não é uma boa negociação, porque daí eu não ganhei. Terceira técnica de negociação: trabalhar o estilo dos negociadores, o seu estilo e o do outro negociador, certo? Logo no início, né, do contato, é importante que você dê uma observada, ou se você já conhece, né, a outra parte, dá uma estudada, né, como é que é o estilo da pessoa, né? Com isso a gente consegue identificar quem é essa pessoa, o que ela quer, né, de fato, e o que ela pode fazer para conseguir o que quer. Qual é que é o estilo dela, certo? Para ela, sei lá, vale tudo para conseguir o que quer? Então, é importante que vocês tirem um tempo para pescar isso, né? Para pescar isso. E também identificar o seu próprio estilo. E se você for fazer uma negociação em grupo, sei lá, eu estou fazendo aqui, eu tenho... eu sou da comissão de formatura e vou negociar aí o valor da formatura com uma produtora, por exemplo, certo? Então, é uma negociação em grupo. Então, aqui é importante que você identifique o seu estilo e o dos seus colegas, os outros integrantes aí da comissão de formatura, né? O importante não, aqui assim, ó, a ideia não é mudar o estilo, e sim identificar e conhecer. Porque quando a gente sabe
qual é que é o estilo da gente e do outro, a gente consegue chegar num acordo, certo? Que o objetivo, afinal, de uma negociação é a gente chegar num acordo, certo? Então, que estilos nós temos, né? Aquele estilo competitivo, né? O estilo competitivo é aquele que começa com uma oferta irreal, né? E deixa daí o outro fazer a primeira proposta. Ele quer tirar proveito, né? O maior proveito possível para si. Ele quer sempre ter vantagem. E oferece muito pouca concessão, certo? Ele vai evitar dar informações, né? Aquele estilo competitivo. O estilo competitivo é aquele que quer sempre levar vantagem, certo? Ele quer ganhar, sempre. Então, ele vai evitar fornecer informação para que o outro não extraia nada dele, certo? E esse comportamento pode para o outro parecer que você não tem interesse, mas só quer se beneficiar daquela negociação. Então, se eu quero uma negociação mais duradoura, eu vou evitar negociar com uma pessoa dessas, certo? Por quê? Porque o competitivo, ele vê o outro como um adversário, certo? É como num jogo mesmo, né? É bem um jogo, assim, ó. Um ganha e o outro perde. É isso, né? É esse o estilo. Então, é importante que você identifique se você é esse estilo ou se a outra pessoa com a qual você vai negociar tem esse estilo competitivo, certo? Que quer sempre ganhar. Se ele quer sempre ganhar, você procure fazer parecer que ele está ganhando, certo? Procura fazer ele parecer que está ganhando. O estilo cooperativo, né? É aquele que também não enxerga o outro como. É o contrário, então. Ele não enxerga o outro como um adversário, né? E está mais disposto a fornecer informação, a fazer concessão, fazer ofertas mais realistas, né? Porque ele quer preservar o relacionamento, né? Então, ele entende a negociação como um compartilhamento de informações, né? O perigoso nisso é você fornecer mais informação do que o necessário e acabar perdendo com isso, certo? Porque se você fornecer informação demais, você pode não ter mais argumento depois, né, para defender os interesses aí da sua empresa e vai ter que fazer concessões que não vão ser legais aí para a própria empresa. Então, tem que saber dosar um pouco também aqui a quantidade de informação que a gente passa, tá? E quando a gente está falando desses estilos, não é só para os negócios, tá? É também quando a gente vai negociar, sei lá com o pai e a mãe, né, na escola, né, que a gente vai fazer esse tipo de negociação. Mas esteja disposto a fazer algumas concessões, né? Porque se você for só competitivo, você vai, sei lá, fazer uma negociação lá com a com a sua com os seus pais, né? E não está disposto a fazer nenhuma concessão, porque ele é um adversário, um oponente, a chance disso dar certo disso não dar certo é grande, né? Então, vamos procurar identificar. O seu pai é mais competitivo ou mais cooperativo? Certo? E você é mais competitivo ou mais cooperativo? É importante.
E assim, ó, a gente não precisa ter um estilo só, né? A gente pode ser um pouco de um e um pouco de outro, certo? Quarta técnica de negociação: definir claramente os objetivos. Ai, a gente já falou sobre isso, mas é tão importante a gente planejar, né? Quando a gente vai fazer uma negociação, sabe? Saber o que que a gente vai dizer. Se você vai negociar com o seu chefe, se planeje antes, veja os argumentos que você vai usar, fica munido de informação, de dado concreto. Se você vai negociar com seu pai, com a sua mãe, tenha dados concretos, sei lá, diga assim, ó, eu tenho, sei lá, eu estou com um desempenho escolar legal, né? Eu não saí nenhuma vez nos últimos tempos, o meu desempenho na escola está legal, eu tenho ajudado em casa, né? Coloque as coisas, né, na mesa para você conseguir negociar aí para ir para a balada com seu pai, com a sua mãe, né? E isso definir claramente os objetivos é você ter um plano B, né? E se não der certo? Se aquilo que eu planejei não funcionar. Então, tenha sempre um plano B para a gente conseguir, pelo menos, ter uma segunda proposta, né? Quinta técnica: defina a melhor alternativa para um acordo. Na verdade, como a gente falou no início, né? A saída de uma negociação é um acordo, certo? Então, quando você planeja uma negociação, defina já qual é a saída que você quer, qual é o melhor acordo, né? Que traga benefícios para ambos. Claro que você não vai apresentar esse aí de cara, né? Vá fazendo propostas, mas tenha como objetivo a chegar a esse acordo ideal, aquilo que é ideal para você, né? Se você for, por exemplo, um produtor e tiver negociando aí uma comissão, defina antes de ir para a negociação qual é a melhor alternativa de porcentagem que vai ser boa para ele, mas que não vai prejudicar o seu lucro, certo? Defina previamente. E aí você sabe, assim, ó, que você pode negociar esse valor, mas que o seu objetivo é chegar naquele valor ou bem próximo daquilo que você está prevendo como sendo a melhor alternativa. Então, defina isso previamente, tá? Para que isso não seja, para que você não tenha que fazer a conta na hora de qual é a melhor alternativa. Não, você já tem isso. Já está previamente definido a melhor alternativa. Certo? E sexto, né, estabelecer as condições que o outro se sinta à vontade, né? Bem importante, né, numa negociação que ambas as partes estejam à vontade, né, para que a conversa possa fluir melhor, para que essa negociação, para que a gente chegue a um acordo, é importante que ambas as partes estejam bem à vontade, certo? À vontade quer dizer preparadas para, sei lá, para colocar as suas propostas, né? Porque numa negociação a gente tem que pensar que você faz uma proposta, mas você pode receber também uma contraproposta.
Então, é importante que isso fique bem estabelecido, né? Em como que a gente vai lidar com isso, né? Então, para criar essas condições, né, de ficar à vontade, você e o seu e a outra parte que está negociando, né, bom equilíbrio emocional, o tom de voz, o ritmo da conversa e expressar-se bem, né? A questão do tom de voz é muito importante, né? Você ter uma entonação correta, dar a entonação para aquilo que realmente vai importar, para aquilo que realmente importa, porque assim, imagina o quão chato é você ouvir uma pessoa falando sempre no mesmo tom. É horrível, né? Imagina a pessoa falando assim, ó, sempre no mesmo tom, nem mais baixo, nem mais alto. É um saco, certo? É um saco. Não é legal isso, né? Que a gente falar sempre no mesmo tom de voz. Então, dar uma entonação diferente para aquelas coisas que a gente quer que sejam mais importantes é legal. Controlar o ritmo e saber se expressar. Gente, isso é treino, treino e treino. Expressar-se bem. Primeiro, planejar, né? Cada vez que você vai fazer uma apresentação, que você vai fazer uma negociação, e se imaginem ali apresentando o projeto de vocês para um investidor, né? Você tem que vender. Você vai fazer a sua proposta, certo? E ele vai dizer sim ou não. Antes de você fazer essa apresentação, você vai ter que se preparar. Tem argumentos? Diga por que ele deveria investir no teu negócio. Mas diga isso com dados, não diga assim, ó, olha, não, você pode investir porque a nossa ideia é muito boa, o nosso projeto é bem legal e tal. Isso não diz absolutamente nada, né? Você tem que dizer, colocar, né? Dizer exatamente quais são as vantagens, né? De dados, de fatos, diz, ó, o mercado é tanto, hoje se vende tanto, a nossa proposta é oferecer isto, por isso, né? Então, só que você tem que se planejar. Agora, sim, expressar-se bem é treino. Nunca chegaram ali, vai na frente do espelho e treina. Treina. Fala com você mesmo. É isso. Quando você vai fazer uma apresentação de um trabalho na escola, faça isso também. Prepare-se, planeje, treina, né? Para sair uma boa apresentação, tem que estar treinado, tem que se treinar, certo? Saiba fazer concessões, né? Se você não está disposto a fazer nenhuma concessão, se imaginem fazendo a apresentação do projeto de vocês para um investidor. Se você não está disposto a fazer nenhuma negociação, a nenhuma concessão, você foi para a negociação mal planejado, certo? Você tem que ter aquele plano B, aquela margem de negociação, certo? Aquela margenzinha em que você, sei lá, possa fazer uma negociação. Sei lá, eu estou pedindo para o investidor para ele investir, sei lá, 50 mil reais, né? Ele diz, não, te dou 40. Você tem que estar preparado para uma contraproposta, né? Então, tem que saber fazer concessões. Ele diz, não, ó, eu te dou 50, mas eu quero uma participação na tua empresa, certo? Eu quero uma participação, quero, sei lá, ser teu sócio. Então, você tem que ir preparado, assim, quando você for fazer essa apresentação, procure entender como ele vai, como que o investidor vai
receber, né, o teu projeto aqui, como que ele vai entender, né, o teu projeto, e por que é que ele faria um investimento no teu negócio. E o que que ele pode te oferecer na negociação e que você vai ter que decidir se você aceita ou não, certo? Mas esteja disposto a fazer algumas concessões. Se você não fizer nenhuma, difícil negociar, sabe? Se a gente vai para uma negociação com zero margem de negociação, né? Oitava técnica, então, é apresentar múltiplas ofertas ao mesmo tempo, certo? Quando o outro está relutante, né? Você pode apresentar várias opções ao invés de apenas uma por vez, para que ele tenha chance de escolha. Porque imagina assim, ó, se você apresenta uma, espera ele decidir se ele tá, se ele vai aceitar ou não, não, ofereça várias. Ó, eu tenho essas opções aqui, ó. Tenho certeza que uma delas vai te atender, certo? Então, já tenha isso na manga quando você vai para fazer uma negociação, certo? Fica mais flexível, ou demonstra, né, para o outro que você está mais flexível, certo? Para que ele consiga entender que você realmente está oferecendo opções para ele, que ele vê valor naquilo que você está tentando oferecer, né? E dizem, né, os especialistas que você tem que ter pelo menos 3 ofertas para oferecer, certo? Ofereça 3 opções. Olha, tenho essas 3 opções aqui. Vamos supor que você esteja negociando, sei lá, negocia. Eu estou fazendo uma negociação, eu posso negociar o preço, aí assim, ó, eu reduzo o preço, mas aí o prazo de pagamento não pode ser aquele prazo estendido, ou, não, ao invés de reduzir aqui no preço, eu aumento o teu prazo de pagamento. Ou eu faço assim, ó, esse preço é com esse prazo, esse outro preço é com esse outro prazo, ou à vista tem tanto de desconto, sei lá, né? Você tem que ter várias condições aí para oferecer para o outro negociador, certo? E sempre se lembrando, né, de que a negociação não é só no mundo corporativo. Claro que nós estamos falando em empreendedorismo, então a gente está dando uma ênfase, né, para o mundo dos negócios, mas todas essas técnicas servem para qualquer tipo de negociação, né? Inclusive, sei lá, para fazer lá com a namorada, né, com o namorado, certo? Fazer concessões. E usar o poder da persuasão. Assim, mas persuasão parece uma coisa ruim, né? Parece, nossa, vou persuadir alguém, né? Persuadir é indicar algo vantajoso para alguém e convencer essa pessoa com argumentos lógicos, né? E etc. Mas persuadir não necessariamente é uma coisa ruim, a não ser que você vá persuadir alguém, sei lá, a consumir drogas. Aí tu não é vantajoso para ele, né? Persuadir é conseguir argumentar para alguém, né, de que aquela solução é realmente vantajosa para ele. Isso é persuadir. Então, persuasão não necessariamente é uma coisa ruim. Às vezes a gente tem na cabeça, né, as coisas que parece que aquilo, nossa, não é bom, que persuasão não é uma coisa boa. Mas não é, pode ser uma coisa muito boa. Você persuadir alguém a ir ao médico, por exemplo, quando está doente, é excelente, não é? Não é uma coisa boa? Sei lá, seu amigo está com
sintomas de Covid, você tentar argumentar e convencê-lo a ir ao médico, é uma boa ideia, certo? Então, assim, para a gente, é o mesmo que a gente falar ah, putz, me fugiu a palavra agora. Gente, que coisa! Fugiu. Fugiu a palavra. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Bom, que pontos, né, devem ser trabalhados aqui? Planejamento, para a gente conseguir persuadir alguém, né? Boa comunicação, treinem sempre a comunicação, né? Se vocês acham que não tem boas habilidades de comunicação, treine. E treine muito. Deixa o outro à vontade e tenha empatia. É isso, né? E ter bons argumentos, certo? Ter bons argumentos. Beleza? E, por último, utilize os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles são aquelas respostas automáticas do cérebro, né? Que te fazem fazer coisas que você não estava pensando em fazer, certo? Então, utilizar os gatilhos mentais para dominar, né? Quando você vai fazer uma negociação, pode direcionar as ações do outro para aquilo que você está oferecendo, certo? Por exemplo, um dos gatilhos que é muito utilizado é o gatilho da escassez, certo? Que é uma técnica de argumentar que aquilo que está sendo negociado é limitado, ou é por tempo limitado, ou tem uma quantidade limitada, né, de oferta. É bem interessante, porque a gente vê todo dia isso, né? Aquelas ofertas tipo assim, ó, últimas unidades, significa o quê? Nossa, está terminando, não tem mais, não vai mais ter. Então, eu estou utilizando o gatilho da escassez. Ou só enquanto durar o estoque, ou somente até o dia tal, somente até as 24 horas do dia tal, né? Isso é um gatilho mental, que às vezes te faz, por exemplo, assim, ó, eu queria comprar esse produto, né? Mas não queria comprar agora. Aí eu vejo a oferta e aí ele diz assim, ó, somente até as 24 horas do dia 8 de maio. Então eu digo, poxa vida, né? Acho que eu vou aproveitar e comprar. Daí você compra, por quê? Porque alguém disparou lá na tua cabeça a ideia de que aquilo ali só vai durar até aquele dia, até as 24 horas do dia 8. Então, a gente acaba sendo levado a tomar uma ação em função de um gatilho mental. Mas tem muitos outros gatilhos mentais, muitos outros. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar só sobre gatilhos mentais, ok? Daí a gente pode aprofundar um pouco este assunto, né, de gatilhos mentais. Beleza? Tudo certo? Tá tudo certo? Espero que sim. Sim. Muito que bem, muito que bem. Então, deixa eu. Hã? Então, vamos fazer o seguinte: vou passar um filminho para vocês, que na verdade, assim, ó, ele é engraçado, certo?
É bem engraçado mas que demonstra um pouco a dinâmica de uma negociação, certo? Beleza? Vamos lá então.
Engraçado, né? Mas é uma negociação, não é? É, né? Pois muito que bem, pessoal, muito que bem. Vamos à nossa tarefa do dia? O que que a gente tem hoje para fazer? Vamos lá. Então, nossa tarefa de hoje é: com qual das habilidades do bom negociador você mais se identifica, né? Ah, olhar lá no material, já está lá no Google Classroom, daqui a pouco eu posto no grupo de WhatsApp também, certo? E também quais as técnicas de negociação que você utilizaria com os seus clientes, certo? Entendido, turma? Sim. Bora fazer lá então. Bora lá então. Já vou postar lá no grupo de WhatsApp a nossa o material também, né, para gente, para vocês, para quem não conseguir consultar no no Classroom, pode olhar lá no WhatsApp, tá E bem? aí, semana que vem, professor? Inter, in, já fez? Nossa, mas aham. Tá bom, tchau, tchau. Boa noite para. Obrigada, obrigada. Tchau. Boa noite, Rian.